Fala Química tem a honra de apresentar um especial que vai mostrar para vocês quais eram essas moléculas utilizadas pelas bruxas. Esta apresentação está baseada em livros antigos sobre bruxaria que se encontram atualmente nas mais famosas bibliotecas da Europa. Antes de tudo, um alerta: Harry Potter não é bruxaria. Palavras mágicas não existem. Durante mais de 200 anos, mais de 50 mil mulheres foram mortas pela Igreja Católica em nome de Deus, acusadas de bruxaria. Algo que começou ainda na Bíblia, as bruxas sempre foram perseguidas pela Igreja. Mulheres inocentes, mães eram queimadas ou enforcadas em nome de Deus. A Igreja chegou mesmo a lançar um manual para que os inquisitores reconhecessem uma bruxa. Essas eram as 5 formas mais comuns de matar uma bruxa. No maior massacre de bruxas das Américas, 150 mulheres foram presas e mortas acusadas de bruxaria. Por quê? O que levou a esse pânico irracional e repentino? O episódio de Salem ficou famoso e várias vezes foi reproduzido nas telas dos cinemas. Uma explicação para esse pânico irracional foi dado pela revista Science. Talvez o ergotismo tenha sido a causa para esse pandemônio instalado em Salem. A intoxicação pelo fungo ergot, que normalmente ataca o arroz e o trigo, produziu sintomas na população que foram confundidos com atos de bruxaria. A ergotamina, principal alcaloide do ergot, foi responsável pelo maior número de execuções de bruxas. Esta molécula possui um segmento tripeptídico ligado a uma porção de ácido lisérgico. Entretanto, esta molécula não é uma molécula da bruxaria. As bruxas de fato existiram e usavam muitas moléculas da natureza para suas poções e elixires. Agora você vai conhecer quais são estas moléculas da bruxaria. As informações que serão agora apresentadas foram extraídas de livros muito antigos, disponíveis nas melhores bibliotecas europeias. Antes, uma pergunta: o que Romeu e Julieta, a Bela Adormecida e Branca de Neve têm em comum? Você sabe qual é a resposta? Pense. Vamos relembrar. A Branca de Neve come uma maçã oferecida pela bruxa, entra num sono profundo e é despertada por um beijo do príncipe encantado. O mesmo ocorre com a Bela Adormecida, que após furar seu dedo na máquina de tear, entra também num sono profundo e é despertada também por um príncipe. Mas a história mais clássica de Shakespeare, onde novamente a protagonista entra num sono profundo. E é justamente esse o nosso primeiro elixir, o do sono profundo, que é feito com flores de dedaleiras, sapos secos, raízes de serpentina e óleo de amêndoa. O que há por trás de cada um desses ingredientes? O primeiro ingrediente são as flores de dedaleiras, que é uma planta selvagem utilizada como ornamento. Entretanto, o extrato é rico em 2 glicosídeos cardíacos. O primeiro dos glicosídeos é a digitoxina, uma molécula que provoca vários sintomas, incluindo arritmias cardíacas. Essa molécula interfere na enzima ATPase, que regula a bomba de sódio e potássio do coração. Estruturalmente, essa molécula possui um trisacarídeo, daí o nome glicosídeo, que é ligado a um sistema de anéis esteroide. Esse sistema de anéis possui na sua extremidade um anel de lactona, que é uma das características fundamentais da digitoxina. Essa molécula diminui drasticamente os batimentos cardíacos, levando a um estado muito parecido com o da morte. O segundo ingrediente é o sapo. Os sapos do gênero bufo contêm várias moléculas tóxicas, entre elas a bufotoxina, uma das mais tóxicas moléculas conhecidas e presente em várias formulações de bruxas. A bufotoxina é um veneno que leva a uma rápida parada cardíaca. Sua molécula contém um sistema esteroide que também está ligado a um anel de lactona.
Outra característica importante da molécula é a presença de uma base nucleotídica, a guanidina. O próximo ingrediente é uma planta largamente empregada na medicina popular. A serpentina tem sido usada para o combate à febre, arritmias cardíacas e à hipertensão. O seu alcaloide mais importante é a reserpina, uma molécula que ainda hoje é utilizada na medicina moderna. A reserpina é um alcaloide indólico, antipsicótico e antihipertensivo. Está presente em vários fármacos. Sua molécula possui na estrutura o grupo indol, indicado em vermelho. Esta molécula provoca diminuição da pressão arterial até níveis indetectáveis. Portanto, o elixir do sono profundo contém flores de dedaleira, que diminuem os batimentos cardíacos, sapos secos, que diminuem a temperatura do corpo e também os batimentos cardíacos, e extratos de serpentina, que diminui a temperatura do corpo e a pressão arterial. O solvente utilizado era o óleo de amêndoas. O resultado é um estado letárgico facilmente diagnosticado como morte clínica. O próximo elixir é o elixir do amor, que também é muito comum nos filmes e histórias populares. Esse elixir contém alguns ingredientes bastante comuns no cardápio da bruxaria: raízes de mandrágora, folhas de meimendro, nozes de areca e o cânhamo amarelo. O primeiro ingrediente, a mandrágora, é extremamente comum nos contos de bruxaria. Ela possui uma forma semelhante a uma figura humana. Dizem que ela grita de dor ao serem arrancada do solo, e ainda que nascia embaixo de forcas germinadas pelo sêmen do réu que deixava escapar. Apareceu em vários contos como o de Shakespeare. Uma passagem na Bíblia já associa a mandrágora ao aumento da fertilidade. Num dos livros da bruxaria utilizados para esta apresentação, disse que a mandrágora é levemente narcótica e extremamente afrodisíaca. A mandrágora contém alcaloides tropanos, que falaremos logo a seguir, tal como a atropina e a escopolamina. O outro ingrediente é o meimendro, que, embora tóxico, em doses moderadas pode provocar alucinações. Os oráculos gregos usavam meimendro para conseguir falar com Deus Apolo. Esta planta também contém alcaloides tropanos, como a escopolamina e a atropina. A atropina tem uma ação fisiológica muito ampla. Ela é largamente utilizada na medicina. Sua estrutura contém o anel tropano. Quando em doses maiores, a atropina provoca alucinação e euforia. É um euforizante alucinógeno. O outro alcaloide tropano bastante comum nessas plantas é a escopolamina, que estruturalmente diferencia pela presença de um oxigênio ligado ao anel tropano. Ela é utilizada no Soro da Verdade nos romances policiais e ajuda a combater náuseas dos astronautas da NASA. O próximo ingrediente é a noz de areca. Essas nozes são diariamente mascadas por pessoas de vários países do Oriente Médio e da África. As bruxas utilizavam o extrato alcoólico dessas nozes, que era rico em arecolina, um alcaloide. A arecolina é um estimulante e euforizante, com ação similar à da nicotina, sendo que age nos mesmos receptores. Sua estrutura contém um anel derivado da peridina muito comum em moléculas com ação fisiológica. O último ingrediente é o cânhamo amarelo, planta utilizada para fazer o chá dos mormons. Esta planta contém vários alcaloides, entre eles a efedrina, uma anfetamina que é utilizada como estimulante e broncodilatador. A efedrina tem uma ação direta nos receptores da adrenalina e da noradrenalina. Estruturalmente, ela é uma beta-feniletilamina, assim como várias outras substâncias psicotrópicas. Portanto, o elixir do amor é uma mistura que contém substâncias afrodisíacas, euforizantes e alucinógenas, tal como a atropina, a escopolamina, a arecolina e a efedrina. O resultado é uma mistura que eleva o bem-estar, o ânimo, é estimulante e euforizante, aumenta a sugestibilidade e é levemente alucinógena, muito parecido com o êxtase.
O último elixir a ser abordado nessa apresentação é o elixir da morte, que contém sementes de cicuta, sementes de estricnina e ainda os sapos secos. A cicuta é uma planta bastante famosa na literatura, pois foi ela quem matou Sócrates. Ele foi condenado a beber uma solução do extrato dessa planta em 399 a.C. Esta planta contém vários alcaloides, entre eles a coniina, uma neurotoxina capaz de paralisar todo o sistema nervoso, causando paralisia respiratória e morte cerebral. A molécula de coniina é bastante simples, entretanto, apenas 20 mg são suficientes para provocar a morte. Esta molécula é também um derivado do anel piperidina. O próximo ingrediente é também um veneno, muito famoso na literatura policial. O principal alcaloide é a estricnina, a mais amarga de todas as substâncias conhecidas. O antídoto para esse veneno é o tanino, porque este forma um complexo insolúvel com a estricnina. A molécula mata por asfixia, pois provoca parada súbita do sistema respiratório. A ingestão desta molécula produz uma das mais dramáticas e dolorosas mortes para o ser humano. O resultado desta mistura é um elixir verdadeiramente mortal. O elixir provoca paralisia dos músculos e do sistema nervoso, com parada cardíaca e respiratória. A mistura mata em poucos segundos. Uma informação interessante dos relatos da Inquisição é que, mesmo sob tortura, muitas bruxas diziam voar para participar de orgias sexuais na floresta com outras bruxas e demônios, os sabbaths. Fica a pergunta: seriam as bruxas realmente capazes de voar? Por incrível que pareça, a resposta é, de certa maneira, sim. E o uso da vassoura era indispensável para que a bruxa pudesse voar. No cabo da vassoura era espalhado um unguento, o famoso unguento para voar. Este unguento continha extrato de plantas, cogumelos e ainda gordura de bebê recém-nascido. O primeiro ingrediente é a beladona, uma planta amplamente associada com a bruxaria. Os efeitos são amplos e incluem a sensação de voar, a impressão de estar fora do corpo. A planta contém grande quantidade de alcaloides trupanos, tal como a escopolamina e a atropina, que já falamos anteriormente. O segundo ingrediente é a datura, uma planta que nasce no mundo inteiro e altamente alucinógena e sedativa. Ela também contém alcaloides tropanos, como a escopolamina e a atropina. Este unguento também continha mandrágora, planta já abordada nesta apresentação. O óleo de amêndoas e a gordura eram utilizadas como solvente. Todavia, a gordura de bebê tinha apenas um objetivo psicológico, para que o unguento estivesse associado com o demônio. O último ingrediente eram os cogumelos secos. Esses fungos contêm uma substância bastante alucinógena. A psilocibina é uma triptamina psicoativa que provoca alterações sensoriais agudas e sinestesias. Relatos de usuários incluem visões de seres fantasmagóricos. O amplo uso recreacional e religioso da psilocibina deve-se ao fato de que esta molécula mimetiza a ação do neurotransmissor serotonina, dando início a uma série de eventos alucinógenos. A molécula possui na sua estrutura o anel indol, tal como visto em várias moléculas de ação psicotrópica. O unguento então era passado no cabo da vassoura e nuas as bruxas esfregavam o cabo na sua região vaginal. O resultado era uma forte alucinação, com a sensação de voar, de sair do corpo, e ainda com visões fantásticas e perda da consciência da realidade. Por isso, as bruxas, mesmo sob tortura, afirmavam que participavam de sabbats, encontro na floresta com demônios e seres fantasmagóricos, e que tinham a capacidade de voar em suas vassouras. Tudo não passava de uma forte alucinação induzida pelo unguento para voar.
Como vimos, as bruxas eram capazes de fazerem extratos, destilações, emulsões, suspensões. E fica a pergunta: quem são as bruxas do século XXI? Quem são os herdeiros desse conhecimento? A resposta é óbvia. Os verdadeiros bruxos do mundo moderno são os químicos. São esses capazes de isolar, caracterizar e reconhecer cada uma das moléculas da bruxaria. E não somente, são capazes de alterar suas estruturas moleculares para amplificar efeitos desejados e suprimir os efeitos colaterais.